Salmo de número 17. O Salmo aí de Davi também. O subtítulo diz proteção contra os inimigos, na Almeida século 21. Na revista atualizada você vai perceber algo do tipo que ele estava clamando a Deus por justiça, E esse é o tema aí da minha mensagem hoje, um clamor a Deus por justiça. O cenário, o que está por detrás aqui, para que nós possamos compreender de uma forma um pouco mais fácil, Davi ele está clamando a Deus justamente porque há muitos inimigos, como nós já percebemos em outros salmos, e Davi ele está dizendo aqui, de acordo com todo o relato dele, Davi está se colocando como uma pessoa justa diante de Deus, ou seja, ele está alegando a sua inocência, e que muitos homens estão se levantando contra ele. E ele se vê ali completamente de mãos atadas, e aí então ele levanta um clamor a Deus, que é o juiz de toda a terra. E ele busca refúgio e refrigério neste Deus. E aí Davi começa a descrever como esses homens são, como que os ímpios estavam maquinando e planejando contra ele, qual eram as suas estratégias, como eles estavam lidando. E Davi também ele nos mostra, de onde, como que ele conseguia, enfrentar a vida, continuar seguindo a vida, mesmo diante de tantas adversidades. E aí ele vai nos deixar muito claro que a única maneira e a única coisa que lhe dava o suporte, o refúgio e o refrigério era justamente a confiança em Deus, a esperança na eternidade. E ele diz que Deus guarda aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam em Deus. E é exatamente este é o pano de fundo que nós estamos aqui. Então vamos ler aí todo o Salmo. Preste atenção aí, acompanhe na sua Bíblia. E diz o seguinte: Senhor, ouve a causa justa, ou seja, ele está apresentando um clamor, uma pessoa justa apresentando a Deus o seu clamor. E ele diz, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos, que a minha sentença venha de ti, que os teus olhos atente para a retidão. O verso 2 e o verso 3, ele está mostrando e está alegando a sua inocência. E ele diz, Senhor, que a minha sentença venha de ti, ou seja, nada foge dos teus olhos, o Senhor é o juiz de toda a terra, e o Senhor pode comprovar isso. No verso 3, ele vai mais profundo e diz, provas meu coração e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, tenho evitado seguir o homem violento. Meus passos apegaram-se aos teus caminhos, meus pés não tropeçaram. Aqui ele está mostrando no verso 5, uma total obediência a Deus, aquela pessoa que caminha com Deus, não é aquela pessoa que apenas frequenta um local de culto, uma pessoa que apenas diz estar com Deus, mas ele diz, os meus pés se apegaram aos teus caminhos, eu ando contigo, eu me submeto à sua palavra. E ele diz no verso 6, clamo a ti, ó Deus, porque tu me ouves. Inclina teus ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra a maravilha da tua bondade, tu que salva os que se refugiam à tua destra, dos que se levantam contra eles. Aquele que busca refúgio e refrigério em Deus. E ele diz, Senhor, mostra a tua maravilha, que o Senhor é bondoso, gracioso, misericordioso. Verso 8. Guarda-me como a menina dos teus olhos, como a nossa pupila e a menina dos nossos olhos. E ele diz, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Então ele diz, Senhor, me protege dessas pessoas. Verso 10. Ele começa agora a descrever, do verso 8 praticamente até o verso 12, ele vai mostrar como que esses homens são. Verso 10. Eles endurecem o coração. A sua boca fala com soberba. Agora andam rodeando os seus passos. Fixam seus olhos em mim para me derrubar no chão. Eles se parecem com um leão, que deseja arrebatar a presa, e como um leão novo que espreita nos esconderijos. Assim ele descreve o ímpio, assim ele descreve o homem mau, assim ele descreve essa pessoa impiedosa, como um leão. E ele diz assim como um leãozinho, que ele não tem muita força, mas ele procura um jeito de tentar também derrubar a sua presa.
E ele recorre a Deus e clama ao Senhor por uma sentença, né? Por um julgamento. E ele diz, Senhor, levanta-te, confronta-os e derruba-os. Pela tua espada, livra-me dos ímpios. Senhor, com tua mão, livra-me dos homens mundanos, cuja recompensa está nesta vida. Pessoas que vivem apenas para este mundo, né? E o verso, ainda na sequência, né, no verso 14, ele diz, enche-lhes o ventre do que está reservado para eles. Que seus filhos se fartem disso e deixem as sobras para os seus pequeninos. Na revista atualizada vai dizer que é o próprio Deus que dá tesouros a esses homens, né? Que lhes dá a prosperidade. E verso 15, aqui ele mostra de onde vem o seu refrigério, né? E por que ele continua ainda de pé. Eu, porém, pela minha retidão contemplarei a tua face e me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. Até aí. Como eu disse, Davi ele está se queixando, né, de ser perseguido sem motivo aparente ali. Então ele busca refrigério em Deus. E eu quero falar rapidamente aqui 4 princípios. Primeiro, Davi ele alega a sua inocência. Davi, obviamente, né, como todo judeu e todo crente ali, eles conheciam as Escrituras, diferente de nós, de muitos hoje, né, que se dizem cristãos, que não conhecem as Escrituras. Todo aquele que se dizia crer em Deus, confiar em Deus, eles tinham domínio da palavra do Senhor. E Davi ele tinha este domínio da palavra de Deus e ele conhecia as inúmeras promessas de Deus sobre o seu povo, acerca do seu povo, e também acerca do cuidado de Deus para com os oprimidos, para com aquelas pessoas indefesas, para aqueles homens que depositavam em Deus a sua confiança. Então é claro que Davi, com base nisso, com base neste conhecimento de Deus, de que Deus é justo, de que Deus é bondoso e misericordioso e cuida do seu povo, com base nisso, Davi, confiando nessas promessas, ele clama a Deus, ele busca a Deus. E ele então começa a dar argumentos para provar a sua inocência. Tanto que no verso 1, ele diz que os seus lábios não são enganosos. No verso 2 e 3, ele diz, prova-me, Senhor, pode examinar a minha vida, puxa a minha ficha diante dos teus olhos. No verso 4, ele diz, eu tenho buscado andar nos teus caminhos, eu tenho evitado o caminho do homem mau, do homem violento. E no verso 5, ele também diz isso, eu tenho andado no caminho do Senhor. A pergunta é, Davi, ele está correto? O homem que mentiu, matou e adulterou, ou mentiu, adulterou e matou, será se esse homem ele está certo? Será se ele pode dizer que ele anda no caminho do Senhor, ou que ele está andando no caminho do Senhor? Ora, nós precisamos ir para a própria Escritura, para ver o que o próprio Deus fala acerca de Davi. E um texto muito claro, nós conseguimos perceber, e é o que eu separei aqui para você, para nós aqui hoje. 1 Reis, capítulo 15, verso 3, né, e verso 5. Esse texto vai falar sobre Abias, que era filho de Roboão, que era neto de Salomão, ou seja, fazia parte ali também da linhagem de Davi. E esse texto vai mostrar como Deus enxergava Davi, se é de fato isso mesmo que Davi está dizendo. Ele é inocente, ele é um homem que buscava o Senhor, era um homem que temia a Deus, mesmo diante destas falhas que nós percebemos aqui nas Escrituras. E aí o texto diz de forma muito clara, né? Falando aqui acerca de Abias primeiro e depois vai falar acerca de Davi. Ele seguiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi seu pai. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de tudo que lhe ordenou durante toda a sua vida, a não ser no caso do heteu Urias, né? Então é importante você... O verso 4 também diz muito, né? Eu não separei ele aqui, mas o verso 4 também diz que o coração dele era totalmente para Deus, ali reto, né? Voltado para Deus. Então o texto diz, né? O próprio Deus testemunhando aqui, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de tudo que lhe ordenou durante toda a sua vida, a não ser no caso do heteu Urias. Então nós estamos aqui diante de uma definição do que é uma vida santa, que é uma vida reta, justa, uma vida piedosa aos olhos de Deus. Diferentemente da heresia ensinada por John Wesley, né? Do perfeccionismo cristão, da perfeição cristã, nós não temos esta heresia. Isso não está nas Escrituras, por isso é uma heresia.
Nós não vemos em nenhum momento das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o ensino de John Wesley nesse quesito. Que nós chegaríamos a um certo nível, um certo ponto das nossas vidas, que nós não pecaríamos mais. Que nós iríamos caminhar num grau de santidade onde não haveria mais pecado, onde nós não pecaríamos, né? E isso é uma loucura, porque a palavra de Deus diz que nós carregamos aqui o pecado original. Está aqui. E com isso, é claro, eu não estou usando isso para dizer que você pode viver a sua vida de qualquer maneira, que eu posso viver a minha vida de qualquer maneira. Mas nós não podemos tentar combater uma heresia com outra heresia. Nós temos que ter o equilíbrio. E aqui, diante de nós, está uma definição de que é uma vida santa, reta e justa. É aquela pessoa que ela pode até deslizar, que ela pode até pecar, assim como Davi fez. E o erro de Davi foi grande. Ora, Davi mentiu, adulterou, matou. É isso que o pecado faz conosco. É uma escalada. Se você não confessa o seu pecado, isso vai ganhando uma proporção. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas hoje. Com Davi foi assim. Primeiro é uma olhadinha, depois é um adultério, depois é uma mentira, até chegar de fato ali na morte de Urias. E aqui nós temos essa definição do que é uma vida santa. É aquela pessoa que pode até pecar, mas ela não vive em pecado. É completamente diferente. Quando ela peca, quando ela transgride os mandamentos do Senhor, ela se prostra diante do Senhor, ela busca o Senhor, ela se arrepende dos seus pecados, ela confessa os seus pecados e ela levanta, bate a poeira dos seus joelhos e bola para frente. Isso é uma vida santa, reta e piedosa. É isso que a Escritura nos ensina. Então esta ideia de que se você confessou o seu pecado de maneira genuína, se você realmente teve uma convicção de pecado, se você arrependeu dos seus pecados, ora, o que você tem que fazer agora é receber o perdão de Deus e levantar e continuar a vida. Isso não é hipocrisia. Isso é você confiar em Deus. É você depositar em Deus a sua total confiança. E foi exatamente isso que Davi fez. Ele pecou, ele confessa os seus pecados, você se lembra? Houve um período ali, alguns estudiosos chegam a dizer de 6 meses a 1 ano, mas a grande diferença de Davi para todos os outros é que quando ele foi confrontado pela palavra de Deus, pelo profeta, ele se arrepende dos seus pecados. Meu irmão, então quando você vem culto após culto, é Deus falando com você por meio das Escrituras. É o Espírito de Deus tocando a sua vida. E a pergunta é, a sua atitude é como de Davi? De ouvir a palavra de Deus, de ouvir a exortação e se arrepender dos seus pecados, ou você continua com um coração duro e impenitente diante de Deus? Porque se você nasceu de novo, você deveria ouvir a exortação, você deveria ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. E falar, Senhor, me perdoa. Porque foi isso que Davi fez. Até pecou, confessou os pecados diante do Senhor, levanta e tenta de novo. Só que muitos crentes hoje, eles preferem seguir a linha de John Wesley. Achar que vai chegar a um nível que eles não vão pecar mais. E é claro que hoje muitas pessoas, inclusive aqueles que se dizem cristãos, pessoas que se dizem cristãs, distorcem o ensino da graça. Para quê? Para viverem em pecado, para viverem pecando. E eles batem no peito a todo instante dizendo, nós estamos debaixo da graça. Ora, se você está nadando no pecado, e isso não te incomoda, só mostra uma coisa, que você não nasceu de novo. O Espírito de Deus não habita em você. Você chegou num certo nível onde há uma insensibilidade total. Você precisa rever. Porque é impossível que você nade no pecado, de braçado no pecado, e esteja tranquilo, esteja em paz. Você está, de forma muito clara, desobedecendo a palavra de Deus. Você não se submete às Escrituras. E aqui eu falo em todos os âmbitos da sua vida, em todas as áreas de sua vida. Você não foi chamado para obedecer em princípios que você acha que deve obedecer, em quesitos que você acha que você deve obedecer. Você foi chamado para obedecer toda a palavra de Deus. E isso vai contra a cultura. Isso vai contra muitos ensinamentos que nós recebemos, seja dos nossos pais, sejam de familiares, sejam de amigos, inclusive da própria cultura. Porque muito do que nós pensamos hoje, não se engane, meu irmão, por mais que você possa estar aqui há anos, muito do que você pensa hoje e muito das suas definições, muitas vezes não vem das Escrituras, vem da cultura. Por isso que nós temos tanta resistência para com a palavra de Deus, porque ainda há muitos conceitos e definições do mundo e da cultura que você segue,
que eu posso seguir, que nós podemos seguir. Por isso nós precisamos do Evangelho, por isso nós precisamos das Escrituras, para que os nossos olhos realmente sejam abertos. O cristão, ele pode pegar, ali um cristão verdadeiro, ele pode pegar a Escritura e distorcer a Escritura, para que ele possa ser tolerante com os seus próprios pecados. Então, arrependimento, meu irmão, não é como aquela velha ilustração que eu conto, né? O senhorzinho está lá, dono da quitanda, aí um jovem entra, pega uma maçã, ele rouba uma maçã, o senhor viu, o senhor o exortou, né, o dono da quitanda, falou para ele assim, ó, você tem que pedir perdão a Deus, devolver a maçã, pedir perdão a Deus, porque você está errado. Aí você se lembra, né? Ele vai, devolve a maçã, e aí ele fala o seguinte, Senhor Deus, me perdoa pelas 2 maçãs que eu roubei. Aí o senhor esperou ele terminar de orar, né? Aí o senhor perguntou para ele assim, olha, mas quando que você pegou 2 maçãs? Eu vi você pegando uma só. Ele falou, não, eu estou pedindo perdão para que eu vou roubar amanhã. Tem muita gente que faz a mesma coisa. Ele está pedindo perdão pelo pecado de hoje e o de amanhã. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você se prostra diante de Deus. E arrependimento também não é quando você chora. Você sabe disso. Porque muitas pessoas choram e continuam a mesma coisa. Você se lembra lá de Malaquias? Os caras estavam chorando, enchendo o altar de lágrimas. O que Deus disse? Não, eu não vou escutar vocês. Então o choro pode impressionar os homens. Mas a Deus não. Se não for algo genuíno, não impressiona a Deus. Então, arrependimento genuíno é quando você pode até chorar, pode vir acompanhado do choro, você se prostra diante de Deus, se arrepende dos seus pecados, o coração está quebrantado, mas você muda de vida. Pastor, posso vir cometer o mesmo erro amanhã? Pode, mas não pode ser algo planejado, né? Nenhum de nós. Por isso que nós temos que estar a todo instante atentos e vigilantes. A todo momento. Se Davi, Pedro, inúmeros servos de Deus, que são infinitamente melhores do que nós, caíram em erros tão grotescos, né? Quando o próprio Cristo exorta a Pedro e ele não ouve a Cristo, e cai direto no que Cristo havia aberto seus olhos, exortado. Então isso é uma advertência para mim e para você, que nós possamos ouvir as Escrituras, ler as Escrituras, para que realmente nós estejamos atentos. Então nós somos salvos pela graça. O próprio Davi disse aí, nos outros salmos, Senhor, se o Senhor olhar a iniquidade, se o Senhor observar a iniquidade, quem poderá ficar de pé? Mas com isso não é um aval para você nadar de braçada no pecado. Porque vejamos, meu irmão, veja o que a Bíblia diz sobre aqueles que vivem no erro, que eles continuam na prática do pecado. Eles não podem dizer como Davi, pelo menos não neste dado momento da vida de Davi, onde já havia confessado seus pecados. Mas aqueles que continuam no erro, que vivem na prática do pecado, eles não podem alegar inocência como Davi alegou. Como Davi está alegando diante de Deus. Como que nós sabemos? Ora, o próprio Davi, em um determinado momento da sua vida, quando ele está em pecado, ele ora a Deus e Deus não responde a sua oração. Ou melhor, Deus não faz o que ele pediu. Davi ora a Deus, e ele está em pecado, pede a Deus a restauração do seu filho, e o Senhor simplesmente disse, não vou te ouvir, não vou responder. Você vai segurar a onda aí, e é isso que vai acontecer. Você precisa entender também que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se você vive em pecado, na prática do pecado, não se engane, Deus não vai te escutar. Deus não vai ouvir a sua oração. Por mais que qualquer pastor, qualquer líder religioso possa falar para você, Deus vai ouvir a sua oração. Deus não vai ouvir a sua oração. Ele já disse isso. Se você vive em pecado, se você não submete à palavra de Deus, você pode espumar o canto da boca de tanto orar, meu irmão. Mas Deus não vai responder a sua oração. Quem diz isso? O próprio Isaías. Isaías capítulo 59, verso 1 e verso 2. Ele diz, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades ou as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então é simples. Você está em pecado, está vivendo na prática do pecado, não espere que Deus ouça a sua oração. Nós vemos também um texto em Malaquias, capítulo 2, né, onde vai falar com relação ao maltrato à esposa, né? E ali você se lembra o contexto, que aqueles homens estavam em adultério, abandonaram suas esposas, e Deus diz o seguinte, vocês estão enchendo o altar de lágrimas. Eu não recebo nenhuma oferta de vocês. Eu não recebo nada de vocês.
Vocês estão chorando, enchendo o altar de lágrimas aí? Vocês acham que isso está me comovendo? Não, não está me comovendo. O que vocês estão fazendo para mim não tem valia alguma. É o que diz em Malaquias 2,13, né? Diz assim, além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem aceita da vossa mão com prazer. O cara está em adultério, e aqui você não precisa aplicar só o adultério, né? Se você maltrata a sua esposa, se você a trata de qualquer maneira, sua oração está sendo interrompida. Que a própria Escritura diz, é muito clara com relação a isso. É muito clara. Então você precisa entender e analisar como você trata a sua esposa. E é claro, vice-versa, a esposa vê como trata o marido. E senão a sua oração também estará sendo interrompida. Ora, a Bíblia também diz que tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado, né? Como diz aí Romanos 2,9. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro ao judeu e depois ao grego. Então, meu irmão, é isso que a Bíblia diz, daquela pessoa que vive na prática do pecado. Ela sabe o que Deus diz para fazer e ela faz o contrário. Ela sabe o que Deus ordena, o que Deus exige em sua palavra e ela faz o contrário. Deus simplesmente não vai ouvir a sua oração. Você não pode se chegar diante de Deus e dizer, eu sou inocente, como Davi estava alegando inocência perante o Senhor. Então não distorça a graça. Davi era um cristão, estava debaixo da graça, porque todos nós, Novo Testamento e Antigo Testamento, todos foram salvos pela graça. Todos foram salvos pela fé. Ninguém foi salvo por obras. Então Davi foi salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E ele foi justificado pela fé e salvo pela fé. No entanto, todos nós sabemos a desgraça que assolou a vida de Davi por conta dos seus pecados. Por conta de uma olhadinha. Você não consegue enxergar isso aqui, meu irmão? O quão grave e quão destruidor o pecado é. Por isso você não pode flertar com o pecado. O pecado é algo extremamente destruidor. O texto é muito claro. Diz que uma olhadinha de Davi trouxe uma desgraça violenta sobre a casa dele. A espada nunca mais o apartou de sua família. Deus perdoou o pecado, ele perdoou, mas não isentou as consequências. Todos nós sabemos. O filho se levantando contra o pai, o filho matando, o irmão matando outro irmão, o meio-irmão abusando da outra irmã, meia-irmã. Foi uma desgraça total, um caos total. Mas Davi está dizendo, Senhor, prova-me, pois as minhas mãos estão limpas. Será se você pode dizer assim como Davi? Senhor, eu sou inocente. Prova-me. Prova-me porque as minhas mãos estão limpas. Porque, meu irmão, se você sente que não pode dizer isso nessa noite para Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados. É isso que você tem que fazer. Se você acha que não pode dizer, Senhor, as minhas mãos estão limpas, é porque você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa sondar o seu coração. Se o seu coração está cheio de ódio, de rebeldia, de mágoa, você tem que se arrepender nessa noite. Você tem que confessar o seu pecado ao Senhor e buscar ao Senhor. Se você está lá magoado com seus pais, magoado com o esposo, com a esposa, seja lá com quem for, você tem que confessar os seus pecados. Se você está escravizado na pornografia, você tem que confessar os seus pecados. Você tem que buscar ao Senhor. Não adianta você trazer a sua oferta com o coração cheio de mágoa, diz a Escritura. Então você precisa olhar para a sua vida hoje, examinar a sua vida. Se há pecado não confessado, o Senhor não está te ouvindo. Você precisa falar, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Mas é impressionante como que as pessoas não andam no caminho do Senhor, não se submetem à palavra do Senhor, não se prostram diante da palavra do Senhor, aí tudo dá errado na vida delas, e quem é o culpado? Deus é o culpado. Olha você ver que desgraça. Como que o ser humano é? Não se submete a Deus, não obedece a Deus, não anda no caminho do Senhor, aí de repente tudo dá errado. Aí o culpado é o próprio Deus. Lembre-se de uma coisa, Deus trabalha com princípios. É assim que Deus trabalha. Aí você vem e quebra princípios e quer bênção de Deus sobre você? Não, você não vai ter. Você não vai ter bênção de Deus. Deus trabalha com princípios. Se você quebra princípios, não espere bênção de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, eu sempre falo aqui, culto. Culto não é opcional, meu irmão. Culto é mandamento. Mandamento. Deus não pediu a sua opinião sobre o culto.
Deus não quis saber o que eu e você achamos sobre o culto. Ele simplesmente diz, é culto e ponto final. É um mandamento, é uma ordem. Ah, pastor, eu tive um problema. Para mim, você pode alegar o que você quiser. Para mim, você pode alegar o que você quiser. Mas qual é a condição que Deus... Qual é a exceção, melhor dizendo? Qual é a exceção que Deus diz aí na palavra? Ora, que nós entendemos como uma exceção é alguém morreu? Morreu alguém de sua família? Aí você precisa avaliar. Morreu alguém de sua família? Puxa, realmente não dá para você estar aqui. Ah, pastor, mas eu estou doente. Até aqui, doente, você tem que avaliar. Sabe por quê que você tem que avaliar? Porque se você, doente, mesmo assim, você vai para o seu trabalho. Você levanta cedo, vai lá, bate seu cartão, você vai para o seu trabalho. Por que para a igreja você não pode vir? Com outras palavras, sabe o que você está dizendo? O meu trabalho é mais importante que o meu Deus, é só isso. Só isso que você está dizendo. O meu trabalho, ou seja, ali eu ganho dinheiro, né? E eu estou vendo o dinheiro cair no final do mês ou no começo do mês. Então é claro que aquilo é importante para mim. Agora Deus eu não estou vendo, não é? Mas você não vê que é Ele que te mantém de pé. Que é Ele que renovou sobre você o fôlego da vida. Que é Ele que te deu vida, te deu saúde, te deu sabedoria. Então até no motivo de doença, você precisa avaliar. Será que eu estou dando uma desculpa esfarrapada? Porque se você vai trabalhar, penso eu que você deveria pelo menos vir ao culto. Não há desculpa para você não cultuar a Deus. Se você vai para o trabalho com muitas limitações, por que para cultuar a Deus não pode? E lembre-se, no mínimo, e não use uma vez como uma desculpa também esfarrapada para dizer, eu estou cumprindo um ritual. Você deveria sentir deleite, prazer em estar junto com o povo de Deus, celebrar ao Senhor. Porque você vem aqui domingo após domingo, quarta após quarta, nossa motivação não é te entreter. Nós não viemos aqui para entreter ninguém. Nosso objetivo é te levar ao conhecimento de Deus, das Sagradas Escrituras. Conhecer o próprio Deus. Meu irmão, há pessoas que andam mais de 200 quilômetros para ouvir uma palavra bíblica. Eu já disse isso aqui uma vez e repito novamente. A maioria de vocês, a maioria esmagadora, todos que moram aqui em Lorena, a maioria de vocês, ninguém anda 8 km para chegar aqui na igreja. Muitos podem vir de bicicleta, a pé, inclusive. Então não há desculpas. Não há desculpa. Você tem que se lembrar disso. Então, até doente, quando você diz que você está doente, você deve avaliar. Se eu vou para o meu trabalho, por que eu vou deixar de cultuar a Deus? Então, meu irmão, é só a questão disso, morte. Ou realmente uma limitação total, né? Está lá, né? Ah, está desandando a barriga de muita gente aí, né? Aí não dá, né? Como é que você vai vir com barriga desandada aí, né? Você mal desce do carro, já pronto, já tem que voltar embora. São exceções das exceções. Lembre-se de uma coisa, culto é mandamento. É mandamento. Você se lembra como que Deus lidava com relação ao culto no Antigo Testamento? Quando o cara era pego trabalhando. Você se lembra o que aconteceu com ele? Foi morto, não foi? Ah, pastor, Antigo Testamento, né, pastor? É verdade, né? Antigo Testamento, então Deus se converteu. Que maravilha, Deus se converteu. Deus mudou agora o tratamento dele com relação ao culto. Deus não vê mais uma exigência desse tamanho no Novo Testamento. Será que Deus mudou? Você acha então que Deus se converteu? Você acha mesmo? Que Deus não liga quando você desrespeita as coisas sagradas? Você acha que Deus não liga? Quando você desrespeita as coisas sagradas? Você acha que Deus então se converteu mesmo? Você deveria parar e pensar, será se Deus não continua olhando da mesma maneira para esses princípios? Você deveria fazer essa pergunta. Será se Deus não olha para o culto da mesma maneira? Ah, pastor, não tem dinheiro. Como eu disse aqui, não há desculpa. Todo mundo aqui, ó, liga para um, liga para outro. Vem de bicicleta. Meu irmão, lembre-se de uma coisa, quem quer fazer algo, arruma um meio. Quem não quer, arruma desculpa. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Se você quer fazer alguma coisa, você vai arrumar um meio. Se você não quiser, você sempre vai arrumar uma desculpa. Então lembre-se, Deus resiste o soberbo. Deus não ouve a oração daquele que está em pecado. Você se lembra lá de Ezequias? Chega um determinado momento da vida do cara que ele começa a se exaltar. E você viu o que aconteceu com ele, né? Você já parou? Tem muita gente que está repreendendo o demônio na vida deles, né? Está repreendendo Satanás, porque o Satanás está se levantando contra mim. Você já parou para analisar que talvez seja o próprio Deus que esteja te resistindo? Você já parou e se pegou nessa possibilidade? Talvez você não esteja avançando, talvez você não esteja progredindo, porque o próprio Deus está te resistindo. Porque o próprio Deus está te impedindo de avançar.
Então, quando você estiver sofrendo, passando por algum problema, faça a oração do salmista o mais rápido possível. Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Só que essa oração arrancaram. Muitos já arrancaram. O cara está passando por um problema e está repreendendo o diabo, está repreendendo tudo que for lá. Mas ele não é capaz de falar, Senhor, puxa, eu estou sofrendo. Faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Senhor, será que eu tenho pecado contra ti? Será que eu tenho errado em determinado lugar? Senhor, mostra-me, abre os meus olhos, tem misericórdia de mim. E aí, você precisa lembrar, meu irmão, como eu já disse. Veja como você trata sua esposa, veja como você trata seu marido, veja como você trata seus filhos. Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. Deus está de olho em nós. Então, se você quer ter as suas orações atendidas, você deve submeter a Deus e a sua palavra. Segundo, ele nos dá aqui uma descrição do ímpio. Ele está orando para ser livre do mal. Do verso 9 ao verso 12, como eu já disse aqui, ele começa a descrever a questão dos ímpios e ele dá uma sentença. E ele nos mostra, de uma forma muito clara, ele nos dá o exemplo de um leão. É assim que ele coloca o homem mau ali. No verso 10 diz que eles eram insensíveis, que eles endurecem o coração de uma determinada maneira, que parece que eles colocam um cadeado no coração, para que ninguém entre. Parece que tem uma porta ali, mete um cadeadão e ninguém pode entrar, ninguém pode se chegar ali. O que isso tem a ver comigo e com você? Essa atitude, você e eu podemos ter, sabia? Essa atitude aqui, nós como cristãos podemos ter. Uma atitude de um ímpio e pagão. Sabia? Você como cristão e eu como cristão podemos ter essa atitude ímpia e pagã. Qual atitude, pastor? De não ser convencido por algum argumento algum. Não importa quão bom seja o argumento, para quem tem um coração duro, um coração fechado, esquece. Por isso que você tem que estar atento. Como eu disse, a maioria de nós aqui, muitos de nós, ainda temos muitos conceitos mundanos, muitas certezas que nós achamos que emanam das Escrituras. Não emanam das Escrituras. Por exemplo, por que muitas pessoas têm problema quando falamos de filho? Porque é o conceito mundano. Porque nas Escrituras estão muito claras. Por que muitas pessoas têm problema com relação à disciplina de filhos? Porque são guiados pelo mundo, são guiados pela cultura. Por que muitas pessoas têm inúmeros problemas com relação, por exemplo, à submissão? São princípios que emanam das Escrituras. Mas por que então há um choque, há um problema? Ora, porque há conceitos mundanos. Há conceitos da cultura que estão dentro de nós que precisam ser arrancados pela palavra de Deus. Por conta disso. Ou você acha que você não precisa ouvir o Evangelho? Você acha que você chegou num patamar que onde tudo que você pensa, todas as suas definições acerca de qualquer área da sua vida estão perfeitamente certas porque você está aqui na igreja há alguns anos? Não, há muitas coisas que precisam ser arrancadas de dentro de nós. Isso só acontece por meio da exposição da palavra, por meio do confronto das Sagradas Escrituras. Então, para aquele que tem um coração fechado, você pode ter um bom argumento, a Escritura pode estar ali diante dele, mesmo assim. Um coração duro e maligno continua fechado. Você se lembra dos fariseus? Os fariseus, eles reclamavam de tudo. Não podemos seguir a Jesus porque ele é um comilão. Ele é um beberrão. Não, como é que uma pessoa diz que é Deus e está se assentando com esses homens aí? Não podemos acreditar nele. Como é que ele é Deus? Mas você se lembra? Tinha João Batista. Não, mas como não vão acreditar em João Batista? Olha as vestes do cara. O cara come umas coisas estranhas. Vive isolado. Como é que nós vamos crer nele? Como é que nós vamos acreditar nele? Que é um enviado de Deus. Você se lembra? Eles olhavam para as curas, eles questionavam as curas de Jesus. Nada estava bom para eles. Meu irmão, isso pode acontecer comigo e com você. Você acha que você está livre disso? Não está. Isso pode acontecer comigo e com você. Você vem para a igreja, aí uma hora o pastor que é o problema, e quase sempre é verdade. Outra hora é o irmão que é o problema. Só que aí o tempo inteiro é assim. O tempo inteiro é assim. Daí você vai se tornando insensível. Aí você vai se tornando insensível e não ouve mais a voz de Deus.
Então não existe igreja boa para um coração totalmente duro, fechado. Davi está dizendo, no verso 14, que eles se preocupam apenas com esta vida, cuja recompensa está nesta vida. Se preocupam apenas com as coisas terrenas. E quantos hoje que se dizem cristãos vivem desta maneira? Só vivem para o aqui e o agora. Com isso não estou dizendo que você não deva almejar um trabalho melhor, um salário melhor, uma casa melhor. Você deve almejar, mas isso não pode ser o seu propósito existencial. O seu propósito existencial deve ser viver para a glória de Deus. E ele diz, no verso 14 ainda, que ele enche dos teus tesouros. Na revista atualizada vai dizer isso. Que Deus enche aqueles homens. Estavam mostrando que eles eram prósperos. Que eles estavam prosperando muito. Então, meu irmão, nós também somos tentados a focar apenas nas coisas deste mundo. Todos nós aqui, sem exceção. Somos tentados a focar apenas nas coisas deste mundo. E isso aqui é uma advertência para todos nós. Terceiro, Davi, ele diz que Deus é salvador dos que confiam nele. É o que ele diz no verso 8 e verso 9. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Por isso que é importante você conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, se você conhece as Escrituras, você vai ver que Deus nunca abandonou o seu povo. Que Deus sempre fez distinção entre o seu povo e os demais povos. Deus sempre preservou, sempre cuidou do seu povo. Nós olhando lá para o Egito, para as 10 pragas, todos nós sabemos o desfecho ali. Tudo que aconteceu de um lado e tudo que aconteceu de outro. Eu sei que muitos pastores, adeptos aí da teologia da prosperidade, eles vão pegar esse texto e aplicar da maneira que eles bem entendem. Que você não vai passar por uma crise, que você não vai passar por um desemprego, que você não vai passar por nenhuma privação nesta vida. Porque Deus está fazendo distinção entre você e os demais povos. Ora, o que nós vemos em todas as Escrituras o próprio Cristo diz, tribulação vai vir sobre todos. A chuva vem sobre os bons e sobre os maus. Ou seja, todos vão sofrer. As circunstâncias, as adversidades da vida virão sobre todos. A grande diferença está aonde você está alicerçado. Se você estiver alicerçado em Deus, a sua vida está firmada em Deus, aí a situação muda. E nós vemos isso na prática, não vemos? Por exemplo, está lá um ímpio e um cristão. Os dois enfrentando circunstâncias bem parecidas. Mas as atitudes e as reações são completamente diferentes. Um quase surta, um está pronto a ponto de dar a cabo da própria vida, e o outro está ali sofrendo, é óbvio, dependendo das circunstâncias, mas ele está ali confiante em Deus. Davi está dizendo isso. Deus é salvador dos que confiam nele. Não importa a circunstância. Lembre-se disso. Deus é salvador dos que confiam nele. E para a gente encerrar, ele diz, os justos verão a Deus. Verso 15. Ele diz, eu, porém, pela minha retidão, contemplarei a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Ou seja, vivo com retidão. Não é isso que o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12, verso 14? Procurar viver em paz com todos e em santificação. E ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que significa, para a gente encerrar aqui? Quando Davi diz isso, eu verei a Deus. O que significa? Basicamente, podemos dizer 2 pontos aí. Quando ele diz, eu verei a Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus sobre nós, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. A bênção de Deus está sobre o teu povo. Nós ouvimos aí, já vemos nas Escrituras, brilhe sobre nós a luz do teu rosto. O que o autor está dizendo? Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, que a tua mão esteja sobre nós, que o teu cuidado, a tua proteção esteja sobre nós. E segundo, é nós confiarmos, é ver Deus em sua segunda vinda, e isso é o maior
É o maior privilégio, né, que os cristãos genuínos terão. E essa é a maior bênção de todas, né? Um dia nós estarmos frente a frente com o Senhor e passarmos a eternidade conhecendo ao nosso Deus. Hoje nós o conhecemos em partes, não é? Que a Escritura nos diz. Mas vai chegar um momento que nós passaremos a eternidade com o Senhor. E é isso que Davi está dizendo. O meu consolo, o meu refrigério, a minha força e o meu ânimo não vem das circunstâncias. Não vem do meu poder aquisitivo, não vem do meu, das minhas habilidades. O meu refrigério, a minha força, o meu renovo, vem do Senhor. Vem de olhar para a eternidade e confiar nele, saber que ele está cuidando e é ele que me sustenta.